Anjos caídos, os guardiões das trevas segundo a Bíblia. Desde o princípio dos tempos, os anjos foram criados para servir a Deus e cumprir sua vontade. Mas o que acontece quando esse ser celestial se volta contra o seu Criador? O conceito de anjos caídos é um dos mais integrantes e assustadores da teologia cristã. Quem são eles? Qual foi o seu pecado? E o que a Bíblia realmente revela sobre seu papel no destino da humanidade? Hoje, vamos explorar as profundezas desse mistério, trazendo passagens bíblicas, textos apócrifos, como o livro de Enoque, e interpretações que vão desafiar tudo o que você já ouviu sobre esses guardiões das trevas. Quem são os anjos caídos? A Bíblia fala sobre esses seres celestiais que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. O termo anjos caídos se refere a esses seres que abandonaram sua posição original. A rebelião angelical é descrita em diversos textos, como Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15, como menciona a queda de Lúcifer, e Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, que fala sobre a batalha entre anjos de Deus e os seguidores do dragão. E em Isaías capítulo 14, versículo 12 diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O livro de Enoque e os vigilantes, os anjos que corromperam a humanidade. Além da queda de Lúcifer, o livro de Enoque fala sobre outra rebelião angelical. Um grupo de anjos chamado vigilantes veio à terra e ensinou segredos proibidos aos humanos. Eles se apaixonaram pelas filhas dos homens e tiveram descendentes chamados Nefilins, gigantes temidos na antiguidade. Por causa disso, Deus o puniu e os prendeu nas profundezas do abismo até o dia do juízo. Enoque capítulo 6, versículo 1 e 2 diz: E aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes filhas formosas, e os anjos, filhos dos céus, viram-nas e desejaram-nas. Enoque capítulo 10, versículo 11 a 13 diz: Amarra a Azazel mãos e pés e lança-o na escuridão. Abre o deserto que está em Dudael e lança-o ali. Gênesis capítulo 6, versículo 4 diz: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e geraram um filho. O reino dos anjos caídos, onde eles estão hoje? A Bíblia fala sobre prisões espirituais, onde os anjos caídos foram confinados. Alguns foram lançados no Tártaro, uma região do inferno reservada para esses seres. Outros ainda vagam pelo mundo, influenciando reinos e espalhando caos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 diz: Porque Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Judas capítulo 1, versículo 3 diz: E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Os anjos caídos ainda estão entre nós?
Muitas tradições afirmam que os anjos caídos ainda operam no mundo moderno. Algumas pessoas acreditam que eles controlam líderes mundiais e influenciam eventos globais. A influência demoníaca pode ser vista em seitas, sociedades secretas e possessões espirituais. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes desse século, como nos proteger dos anjos caídos. A Bíblia nos ensina que Deus deu aos humanos poder sobre as entidades. A oração, a fé e a obediência a Deus são nossas maiores armas espirituais. O próprio Jesus expulsou demônios e deu essa autoridade aos seus seguidores. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpião, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Os anjos caídos não são apenas uma lenda. A Bíblia e textos antigos nos alertam sobre a sua influência no mundo, desde o princípio da humanidade, mas, por mais poderosos que sejam, eles nunca poderão superar o poder de Deus. A verdadeira batalha não acontece diante de nossos olhos, mas no mundo espiritual. A questão é: você está preparado para essa guerra? Se você quer continuar explorando os mistérios do sobrenatural, inscreva-se no Entre Anjos e Demônios e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e comente. Você acredita que os anjos caídos ainda estão entre nós? Nos vemos no próximo vídeo. Que o Espírito Santo guie todos para a sagrada luz. Até a próxima. Nos vemos na estrada.